Quero falar nessa aula a respeito das recompensas na graça. A graça não se limita a apenas nos conduzir à experiência de conversão, mas também, como vimos, por todo o caminho, né, a prática da vida cristã, a graça estará lá. Mas nós precisamos entender que ela também inclui, né, a questão do serviço, do ministério, do nosso trabalho, da prática das boas obras. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 10, Paulo diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Ele diz: segundo a graça que me foi dada. A graça opera também para o ministério. Mas ele diz: cada um veja como faz. Se o nosso trabalho fosse baseado só na graça, não houvesse necessidade de dedicação, de cuidado, de zelo, não haveria necessidade depois disso dizer: porém, cada um veja como edifica. Na verdade, nesse capítulo 3, Paulo fala da temática que é o assunto da nossa aula, que diz respeito ao galardão ou a recompensa que Deus tem para as obras. Então, em primeiro lugar, eu queria fazer só uma menção rápida aqui, relacionando graça com serviço. Né? A palavra serviço significa ministério e vice-versa. Em Romanos 12:6, Paulo diz: temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Então, muitas vezes nós vamos ter dons diferentes, né, de acordo com a graça. A mesma declaração é feita por Paulo em Efésios 3:7, quando ele diz: eu fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida. Né? Então, um dom, né, quando a gente olha para essa declaração das Escrituras, nós vemos que há um tipo de dom, há outro tipo de dom. Cada um desses dons é de acordo com a graça que Deus dá a cada um. Mas é interessante que logo depois, em Efésios 4:7, o apóstolo Paulo também fala de dom e graça. Mas dessa vez ele usa o argumento inverso. Ele diz: a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom. Então, em primeiro lugar, ele fala de diferentes dons segundo a graça. Depois ele fala de uma diferente graça segundo, né, os dons que nos são dados. Porque não há como você separar essa questão do dom e da graça. A Bíblia diz em Atos 6:8 que Estevão estava cheio de graça e poder. Né? Ou seja, ele executava o seu ministério debaixo da manifestação da graça de Deus. A graça traz uma capacitação inegável que o homem não carrega, mas nós decidimos se vamos usar ou não. Né? Paulo diz: eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Ele diz: não eu, mas a graça de Deus comigo. Né? A graça de Deus comigo não significa a graça de Deus em meu lugar, nem a graça de Deus sozinha. Nós já falamos sobre interação com a graça numa outra aula, e no ministério não é diferente. Aliás, a Bíblia fala a respeito da graça como algo que nós temos que administrar. Em 1 de Pedro 4:10 nós lemos: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Aqui a Bíblia não só fala de uma graça multiforme, mas da nossa responsabilidade de administrá-la bem. Bom, vamos começar aqui a preparar o terreno da nossa conversa a respeito do galardão, citando aqui 1 Coríntios capítulo 3. Eu vou ler primeiro do versículo 5 ao 7, depois de discutir o argumento, nós vamos continuar nesse capítulo. Paulo diz assim: quem é Apolo? E quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Antes de Paulo falar das obras que geram galardão, ele começa a falar de algo que nós não fazemos sozinhos. Ele, né, diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Né? E diz: eu e Apolo somos servos por meio de quem vocês creram, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. O tempo todo a ênfase é de que pela graça divina há resultados sobrenaturais, e esses homens não estavam trabalhando sozinhos. Esse precisa ser o nosso ponto de partida, que nos ajude a entender essa interação entre responsabilidade humana e os recursos divinos, o que incluem a graça. Mas agora, quando a gente segue a leitura, a partir do versículo seguinte, 8, começa a ficar clara a capacidade de distinguir salvação de galardão, que é a recompensa. Então vamos lá. Verso 8. Paulo diz: ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus.
Verso 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Então, eu quero chamar a sua atenção, antes da construção mais detalhada de cada versículo, para já as declarações finais do verso 14 e 15. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Algumas traduções dizem galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas o mesmo será salvo. Mas como que através do fogo. Então, o que está em questão aqui não é salvação. A Bíblia fala de gente tendo recompensa e de gente sendo salvo, mas com dano, ou seja, sem recompensa. Na verdade, em vez de ter o acréscimo, vai perder o seu galardão. E aí nós precisamos voltar lá no versículo 8. Cada um receberá a recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Nós precisamos compreender que a salvação que Deus, na sua graça, oferece a todos, ela é igual, ele não faz acepção de pessoas, todo mundo tem direito a exatamente a mesma salvação, bênçãos, etc. Agora, quando falamos a respeito de trabalho, as recompensas não serão iguais. É importante destacar que o céu não tem um regime socialista, né? As distribuições das recompensas serão de acordo com a dedicação de cada um. É aí que precisamos entender a graça não como um substituto do empenho, mas como um empoderamento para o empenho. Né? Nós temos outras leis divinas que não serão anuladas, como, por exemplo, semeadura e ceifa. Paulo diz, falando a respeito da oferta, o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia muito, muito também ceifará. Ele não está dizendo todo mundo vai colher igual, a mesma coisa por causa da graça de Deus, independente do que semeia, porque é favor e merecido. Não, colheita não é favor e merecido. Nós precisamos entender que a salvação, sim, é favor e merecido. Em Romanos, no capítulo 4, no verso 4, a Bíblia diz assim, ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Aqui, para falar da salvação que não é por obras, ele está dizendo, se alguém trabalhou, recebeu algo, é recompensa, ele merece isso. E salvação não é merecimento. Mas, ao mesmo tempo, quando a Bíblia fala da recompensa do trabalho, aí sim, nós estamos falando de merecimento. E precisamos compreender essa verdade. Bom, aqui nós não apenas percebemos que a diferença entre salvação e galardão é clara, mas quando olhamos para o ensino bíblico, a gente percebe que alguém pode, de fato, não ter galardão. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 1, nosso Senhor diz, evitem praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Então, as obras têm recompensa, mas feitas com a motivação errada, buscando reconhecimento humano, é quase como se Jesus dissesse, você já conseguiu o que queria. Queria ser visto? Já te viram, sua recompensa está aí, você não vai ter nenhuma diante de Deus. Então, há pessoas que podem não ter recompensa, e como acabamos de ver em 1 Coríntios, né, no capítulo 3, inclusive gente que foi salva, mas não terá galardão. A segunda coisa a destacar é que alguém pode perder o galardão. Não é apenas deixar de ter, mas perder. Né? Em Marcos, no capítulo 9, no verso 41, Jesus diz o seguinte, pois aquele que lhes der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade vos digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Então, Jesus está falando de gente que não tem, mas ele está falando de gente que perde e também de gente que não perde. Para garantir os que não perdem, ele fala de uma conduta, né, correta e que dessa forma eles não irão perder. Então, podemos, né, reconhecer isso. Já destacamos na aula anterior que a salvação não depende de obras, mas o galardão, por sua vez, depende das obras. Né? Em Mateus, no capítulo 16 e no versículo 27, tivemos a seguinte declaração de Jesus, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos,
então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Aqui nós vemos claramente que não só existe retribuição das obras, mas que a retribuição será de acordo com o que cada um fez. Nós vemos as mesmas palavras do Senhor Jesus em Apocalipse 22:12, quando ele diz: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um, segundo as suas obras. Como é a recompensa? É de acordo com as obras. Então, se por um lado a salvação não depende das obras, por outro o galardão depende das obras. Então, já afirmei antes, a Bíblia fala sobre não ter galardão, a Bíblia fala de ter galardão em muitos desses textos de forma genérica, mas a Bíblia também fala de grande galardão. Em Lucas, no capítulo 6 e no versículo 35, por exemplo, nós temos essa declaração, né, que diz o seguinte: vocês, porém, amem os seus inimigos, façam bem, emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo. Né? Aqui a expressão usada é grande recompensa. Assim como em Hebreus 10:35, a Bíblia diz: não percam a vossa confiança, porque ela tem uma grande recompensa. Aqui, com essa expressão grande, nós podemos saber que a distinção não é só sobre ter ou não ter galardão, mas mesmo entre os que têm, nós precisamos entender que se a Bíblia está falando que a recompensa é segundo as obras e alguém trabalhou mais, ele vai ter uma recompensa diferenciada. Salvação, repito, é favor imerecido. Galardão é merecido. Então, dito essas verdades, eu gostaria que a gente pudesse entender agora alguns fundamentos a respeito dessas recompensas que nos aguardam. O primeiro fundamento diz respeito ao tempo, o tempo determinado para se receber as recompensas. Né? Em primeiro lugar, a Bíblia diz que isso é depois da morte. Em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27, a Bíblia diz: assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, diz o verso 28, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Né? Nós precisamos entender isso. Aos homens está ordenado morrer uma só vez e depois disso o juízo. Então o juízo é sempre depois da vida. Não significa que imediatamente, né, quando todos, né, tiverem passado pela morte, as recompensas estão sendo dadas, mas que ela é um evento futuro e posterior a essa vida. Uma segunda coisa a ser destacada aqui, né, é o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 12, onde Jesus diz: alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Aqui Jesus não só fala de recompensa grande, mas ele fala da recompensa nos céus. Em outras palavras, ela não será acessada agora em vida. Em Mateus, no capítulo 12, no versículo 36, Jesus diz: digo a vocês que, no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Então aqui Jesus não só mostra que é depois da morte, não só mostra que acontece para quem chegou no céu, mas ele fala de um dia de juízo, né, determinado ou pré-determinado e estabelecido. Uma outra coisa que nós precisamos entender, além do tempo, ainda que possa haver recompensas em vida, semeadura e colheita, né, que já se desfrutam em nossa vida, nós precisamos entender que as recompensas, em essência, né, são algo destinados ao futuro. A Bíblia fala nos rudimentos da doutrina de Cristo, não só de ressurreição dos mortos, mas também de juízo eterno. Né? Essa ideia do juízo eterno é que não só é para o fim, mas determina a continuidade de toda a eternidade. Isso também não fala só de salvação, mas também das recompensas. Em Mateus, no capítulo 20, nós temos uma parábola do Senhor Jesus que ela precisa ser entendida principalmente dentro do contexto que estamos aqui falando sobre uma graça que não exige obras para a salvação e uma recompensa que tem a ver com as obras. O que nós precisamos entender é que Deus não vai nos recompensar apenas pelo quanto fizemos, mas sim pela fidelidade em fazer aquilo que Ele nos pediu. Então, por exemplo, Deus distribui dons diferentes, ministérios diferentes, comissionamentos diferentes. Eu me lembro quando era adolescente, eu pensava, eu tenho que ser um desses televangelistas que vai pregar o evangelho na televisão, fazer grandes cruzadas para ganhar muita alma, para ter um grande galardão. Então, na minha cabeça
eu preciso fazer alguma coisa que me permita ter muito mais resultado que me beneficie. Essa não é a dinâmica do Evangelho. Nenhum de nós faz o que quer fazer. Nós precisamos fazer aquilo que fomos chamados a fazer. E se é verdade que Deus chama alguns para serem, né, grandes evangelistas que tocam grandes multidões, alguns sendo enviados, né, para alguns lugares remotos para ganhar, em termos de números, talvez, pelo menos comparado com o desse grande evangelista que eu imaginava, um número relativamente pequeno. Mas a questão que nós precisamos levar em conta não é apenas quanto cada um fez, mas é quanto cada um fez diante daquilo que Deus esperava que cada um fizesse. E eu acredito que uma parábola que nos ajuda a entender isso e solucionar outros dilemas é a de Mateus capítulo 20. Jesus diz, eu vou ler aqui a partir do versículo 1 até o versículo 16. Jesus diz, porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo perto do meio-dia e às 3 da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou, por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam, porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os seus trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegar os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo, esses últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar esse último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Quando nós falamos que o galardão é de acordo com o trabalho de cada um, e você olha para uma parábola como essa, Jesus diz, não importa o quanto cada um trabalhou, ganhou a mesma coisa. Isso começa a gerar disputa, né? Disputa no sentido de o que realmente a Bíblia diz, o que é que Jesus queria nos comunicar. Que o galardão é segundo as obras de cada um, nós temos recorrentes afirmações bíblicas e isso é indiscutível. Mas aí quando você olha um texto como esse, né, e de repente, mas no final é um regime socialista, todo mundo ganhou, a mesma coisa, distribui por igual, independente do empenho e da dedicação, né, e isso muitas vezes gera confusão. E eu lembro que uma vez perguntei a uma pessoa ainda criança, eu falei, o que você acha que tem a ver? Ele falou, não, ali não é galardão de obras, é de salvação. Mas eu não pude simplesmente aceitar isso, porque as pessoas trabalharam para receber o que receberam. E pela salvação, você não trabalha para receber o que recebeu. Aqui nós estamos falando de galardão e não de salvação. Não tem como se admitir um salário sendo pago a alguém que trabalhou, que merece, né, aquilo pelo qual trabalhou, e depois você falar que é salvação. Então, nós vamos estar numa rota clara, né, de colisão com outras declarações bíblicas. Então, como explicar a aparente contradição? Eu gosto sempre de dizer que diante de toda aparente contradição, o que nós temos é só um desafio de interpretação. O que nós percebemos na essência do texto é que no final das contas a recompensa não é só pelo quanto cada um fez, mas pelo quanto cada um fez dentro daquilo que quem nos chamou a fazer esperava que fizesse. Se alguém foi chamado para trabalhar às 12 horas do dia, que era o turno de trabalho, né, dos judeus daquela época de sol a sol, e Deus o chamou a isso, e ele foi fiel a isso, 100% do galardão. Alguém foi chamado para fazer menos, se você comparar com o chamado do outro, mas foi fiel naquilo, 100% do galardão. Porque o denário era o pagamento por um dia de trabalho, pelas 12 horas. Na lógica, se alguém trabalhasse só meio-dia, deveria ganhar meio denário, né? Se alguém trabalhasse, em vez de 6 horas, 3 horas, 1/4 dele, né? Mas a palavra de Deus é clara em dizer que o que aquele dono da vinha combinou com o primeiro grupo de trabalhadores é, vocês vão trabalhar o dia inteiro, eu pago 1 denário. Tá certo? Tá certo. Era o que funcionava. Mas quando eles viram os outros
ganhar algo diferente porque houve um outro combinado com eles, eles disseram, não, o nosso tem que mudar. E eles, não, não, não. Eu combinei com você isso, você foi fiel, estou te recompensando pela sua fidelidade. Isso acredito que é muito importante, porque nenhum de nós, não importa o tipo de chamada, de dom, de ministério, qual seja a nossa função, a gente não tem que ficar numa disputa para ver quem faz mais ou melhor para no final ganhar mais. O que nós precisamos entender é que o que nós devemos é fidelidade ao chamado que cada um recebe, sem nenhuma comparação, e que no final das contas, o Deus que nos não apenas nos salvou, mas nos chamou para servi-lo, irá nos recompensar. Agora, o que a Bíblia também ensina, no texto que nós lemos já desde o início de 1 Coríntios 3, é que a qualidade do que nós fazemos pesa. De novo, não é só a quantidade, falamos sobre fidelidade, fazer o que fomos chamados, mas também a qualidade. Depois de trazer a exortação no versículo 10, porém cada um veja como edifica, o apóstolo deixa claro que ninguém pode lançar outro fundamento, verso 11, além do qual já está posto Jesus. Fundamento é um só, então não existe tipos de fundamento. Todo mundo só prega o mesmo fundamento que é Jesus. Mas ele diz assim, se o que alguém edifica sobre o fundamento, agora é como constrói a vida cristã, ele diz, se o que ele edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, aqui nós não temos só materiais de qualidade caro. Mas vai fazer sentido que nós vamos ver lá na frente. Eles são resistentes ao fogo. Por outro lado, ele diz, ou se edifica com madeira, feno, palha. Aqui nós não temos só um material barato, mas algo que não resiste ao fogo. Não se trata apenas da beleza, qualidade, né, mas da durabilidade da construção, principalmente quando passar pelo fogo. E diz, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia, aqui está falando do dia do Senhor, o dia de julgamento, o dia demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Então diz, se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, como permanece? Se construiu com ouro, ou com prata, ou pedras preciosas, ou todos eles, o fogo não vai queimá-los. Se permanecer, vai ter recompensa. Agora, a Bíblia diz, se a alma de alguém queimar, e para queimar tem que ter sido madeira, feno e palha, e aqui nós estamos falando de uma dedicação inferior, a Bíblia diz, esse vai ter perda. Né? Qual é a perda? Ele vai ser salvo, mas como que através do fogo, ou seja, não terá recompensa do seu trabalho. Isso para mim é muito claro, a ponto de me fazer ter uma compreensão, né, de que a própria graça que me capacita, né, a executar o meu chamado, se eu cooperar devidamente com ela, com a mentalidade correta, ela me levará a fazer mais e melhor. Toda pessoa que está em baixa produtividade, ela não está fazendo uso da graça de Deus que lhe foi disponibilizada e ela poderia vivenciar algo de forma diferente. Agora, o que a gente aprende também em Mateus 25, de 14 até 40, eu não vou ler o texto todo, na parábola dos talentos. Né? Quando a gente pensa talento, a gente pensa numa habilidade, mas talento é uma moeda financeira de grande valor. A Bíblia fala que um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu um talento. E a Bíblia diz que Deus deu a cada um segundo a sua capacidade. Isso significa o quê? Deus só pede mais para quem ele encontra mais capacidade. Não fala apenas de dons natos, mas às vezes até aquilo que a própria graça vai, de acordo com o chamado de cada um, a uma operação da graça. Né? O que significa que nenhum de nós está numa posição onde o que nos foi pedido é muito difícil. Deus respeita a capacidade de cada um e a medida de graça que foi concedida a cada um. Então, o que nós precisamos, de fato, entender e compreender é que, de acordo com a graça que foi dada para que a gente funcione, é que será, né, dado também a missão a ser executada e cada um de nós receberá recompensa se agiu corretamente diante daquilo que não tem desculpa para dizer que não poderia ter agido da forma correta. E a última coisa para falar a respeito das recompensas, né, é que conhecer ou não a vontade de Nosso Senhor vai fazer toda a diferença. E Jesus nos fala algo em Lucas, no capítulo 12, nos versículos 47 e 48, que merece a nossa atenção. Jesus diz, aquele servo que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites.
Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. O que a Bíblia mostra é que os dois vão receber uma recompensa negativa, aqui no caso, né, uma punição por não ter feito a vontade de Deus. Estamos falando do Senhor, mas é lógico que Jesus queria ilustrar as coisas concernentes ao reino de Deus. Então vamos falar dos servos de Deus recebendo recompensa de Deus. Ambos que não fizeram vão ser punidos por isso. Agora a Bíblia diz, o que conheceu e não fez vai ser punido com mais rigor do que o que não conheceu. Isso significa o quê? Que não conhecer não é desculpa para não fazer. Nós temos a responsabilidade de buscar conhecimento. Mas de acordo com o conhecimento que temos, também responderemos. Né? Isso precisa nos fazer entender que graça não significa ausência de cobrança da parte de Deus. É um empoderamento para que a gente consiga fazer aquilo que Ele nos confiou. E haverá recompensas futuras, mas toda negligência, que é a negligência também ao uso da graça que acompanha o chamado, significa que haverá também uma prestação de contas diante de Deus. Aliás, prestação de contas, né, é o que nós precisamos entender não só na questão do juízo eterno, mas também, né, numa outra perspectiva a respeito da forma como Deus trata e trabalha com cada um de nós. O assunto da nossa próxima aula diz respeito ao juízo na graça. Porque, diferente do que alguns pensam, juízo não é algo só diante da graça. Há um juízo na graça, nesse tempo, enquanto vivemos aqui agora, e que também vai se manifestar depois por toda a eternidade. Nós vamos conversar mais sobre isso na próxima aula.